Boa tarde, Zé Mário. Obrigado por nos dares esta entrevista. Nós queremos aproveitar esta altura que foi disponibilizado o teu arquivo, e que lançaste um novo álbum, para ouvirmos a tua opinião sobre nesses dois eventos, vá, e também os projetos que tu tens atualmente. O Manuel Pedro Ferreira, que é do Departamento de Musicologia da Universidade Nova, aqui há uns anos propôs-me a digitalização integral do meu arquivo. E ao longo desse tempo foram levando coisas, digitalizando documentos e tornando a trazer. Pronto, isso foi um processo longo e decidiram abrir à consulta pública o site com a documentação toda. Ainda não está lá toda, ainda não foi toda carregada, mas tudo contuado, documentos, partituras, ficheiros informáticos, etc. Está tudo disponível. Não é? Coisa que eu sempre quis fazer, aliás já tinha tentado fazer sozinho, mas não consegui. Porque acho que as coisas que a gente faz não nos pertencem. São coisas que vão à sua vida e fazem o seu caminho. E, portanto, não fazia sentido nenhum estar aqui tudo fechado. A conversa sobre o álbum de inéditos começou há muito tempo, mais ou menos quando a Amy Valentim de Carvalho passou os meus álbuns para CD, meados dos anos 90, e logo aí apareceu a vontade de se fazer uma publicação de coisas dispersas. Incluindo alguns discos que eu gravei, pequenos discos que não passaram nunca para DVD, para CD, para digital, e outras coisas feitas para filmes, inclusive algumas coisas de maquetes gravadas que eu tinha feito há muitos anos. Estás a pensar, tens algum outros projetos de imediato? Não, eu atualmente nunca paro de trabalhar e tenho esse grande privilégio de só fazer o que gosto, que é mesmo um privilégio na sociedade em que a gente vive, e talvez até com um excesso de acumulação de coisas. Tenho que me disciplinar bastante para pegar uma coisa de cada vez e conseguir levá-la do princípio ao fim, com calma. E, portanto, eu tenho a noção de que isso é mesmo um privilégio. As canções funcionam, as pessoas gostam de ouvir, eu gosto de as cantar, não é isso que está em causa. Tenho saúde, tenho energia, tenho voz, não está nada disso em causa. O que está em causa é que eu comecei a sentir que não estava a falar bem, não estava a falar exatamente do mundo em que a gente vive agora. Que é um mundo que mudou imenso em relação ao nosso passado. Tem características, de facto, muito diferentes e muito fortes, muito novas. E eu ainda não... Há muita coisa que eu não percebi ainda. Portanto, não começaram ainda a surgir as canções que falam disso, não é? Portanto, até agora, pelo menos de momento, ainda não tenho material que diga assim, vou fazer um disco e tal. Ainda não. Como é que olhas hoje
Já me disseste há pouco que havia dificuldade em ver o mundo de hoje, como as coisas estão. Mas eu só te queria pôr um aspecto. Como é que tu olhas hoje toda esta questão bárbara da migração, da perseguição aos migrantes, aos imigrantes, àqueles que fogem da fome e da miséria e das coisas mais... da guerra. Esta perseguição tenaz da Europa, dos Estados Unidos. Como é que olhas isto hoje? É um problema terrível. O Marx, no século XIX, propôs uma globalização, que era a globalização da luta de classes. Por razões que não vamos agora analisar, esse projeto não conseguiu ir avante. Então o capitalismo, pelo seu próprio desenvolvimento, globalizou o capitalismo. Eu acho que é bom, que é interessante, que é importante, que é um percurso da história que vai fazer com que, globalizando o capitalismo, se globalize a luta de classes. Não é que eu deseje isso, mas é uma realidade que está perante nós. O capital deu há muito tempo toda a liberdade de circulação ao capital. Agora, nem pensar em dar liberdade de circulação aos seres humanos. Isso é impensável, porque isso seria a derrocada total do capitalismo, se a gente pudesse ir para onde quisesse. As classes dominantes, ao longo da história toda da humanidade, foram sempre fazendo fronteiras e limitações que é para a malta não poder andar de um lado para o outro a combinar coisas. Pá. Não é? São parvos, são muito inteligentes. Não é? Uma das coisas que se nota, portanto, com essa evolução do capitalismo, que representa, digamos, historicamente, o início do fim do Estado-nação, faz ressurgir uma série de sentimentos nacionalistas. Eu, pela minha formação, não é? E talvez por algum radicalismo que eu tenho pelo facto de ser um artista livre, tentar ser, não é? Eu acho que nunca gostei muito dos nacionalismos, porque eu cresci quando os nacionalismos eram um motivo de grande opressão para a gente. Não é? O século XX foi terrível nesse aspecto. Então agora há um ressurgimento de nacionalismos por causa dessa globalização, que são nacionalismos de direita ou de extrema-direita, como foram a maior parte dos nacionalismos do século XX, excetuando alguns países do terceiro mundo. Né? E algumas coisas meio bacocas, que eu não percebo, não consigo sentir-me implicado nisso, como a história da Catalunha. Sinceramente, não sinto razões nenhumas para apoiar um movimento em que estão juntos os operários catalães e os patrões catalães. Esse tipo de unidades não me diz nada. Ou os operários bascos e os patrões bascos. Porque também em Portugal eu não vejo a coisa assim. Acho que haja interesse na unidade dos operários portugueses com os patrões portugueses. Aliás, eles agora até dizem colaboradores, não dizem operários. Não é? Que é para ver se essa palavra maldita desaparece. Portanto, acho um bocado bacoco. Ou seja, para ser claro, a cultura catalã, a língua catalã, a música catalã, não é? Maior interesse, conheço bem, gosto imenso, não é? E tem uma grande importância. Uma coisa é preservar isso. Não é? Outra coisa é querer melhores condições para os patrões explorarem os operários.
transferir o poder de Estado de um sítio para outro. Continua a ser o poder da classe dominante. Portanto, não me interessa nada. Não é nada chamativo aqui para os meus propósitos. Ora bem, é neste contexto que a porcaria toda que as potências ocidentais semearam à sua volta provoca um tal sofrimento, uma tal degradação, que as pessoas são capazes de fazer 2000 quilómetros a atravessar o Saara para conseguirem chegar onde pensam que se vive bem. Nós falamos muito dos que morrem nos barquinhos do Mediterrâneo. Mas a maior parte não é aí que morre. A maior parte morre antes de chegar à praia. Antes de chegar ao barquinho. A maior parte morrem a atravessar o Saara, da África subsaariana para cima. Ou morrem em guerras na Líbia, daqueles grupos que andam aos tiros uns aos outros, ou na Síria, que andam aos tiros uns aos outros. Percebes? Portanto, isso é uma amostra de quanto sofrimento espera a humanidade para chegar a qualquer lado. Percebes? É normal que a reação da classe dominante na Europa seja construir muros. Eles querem fazer o que o Trump fez no México. É o que eles querem. Só que dão-lhe outros nomes. Dão dinheiro ao Erdogan para não deixar os gajos passar. Percebes? Portanto, é normal isso. Mas, ao mesmo tempo, como sempre fez, como sempre fizeram as políticas moderadas em tempo de crise, estão a alimentar a extrema-direita. Com isso estão a alimentar a extrema-direita. Percebes? Não vejo grandes hipóteses, é isto que eu posso concluir. Não vejo grandes hipóteses de uma força política proteger os desgraçados que querem fugir do inferno se não tiver uma visão de classe no seu sítio. É isto que eu acho, percebes? Não há hipótese. Os políticos assassinados são sempre os moderados. O Olof Palme, o Allende, o Kennedy, o pastor protestante americano, Luther King, o Gandhi, são sempre esses que são assassinados. Uma saída positiva para as grandes massas nunca está na moderação, está na radicalidade. Obrigado.